Comigo já tenho o Paulo Catarro. Paulo, muito bom dia, seja muito bem-vindo a esta Liga Now. Bom dia. Que análise é que fazes a este empate? Foi um resultado certo para aquilo que as duas equipas produziram, que foi pouco. O jogo acho que foi decepcionante em termos daquilo que se poderia esperar em função dos jogadores que existem num e no outro lado. Acho que os dois treinadores entraram dispostos a garantir pelo menos esse 0-0, que seria um resultado menos mau para os dois. Só por o sortilégio do futebol é que surgiu o golo do Fofana aos 77 minutos para o Futebol Clube do Porto, e só a partir daí é que a equipa do Sporting decidiu que realmente tinha de começar a jogar e a procurar a baliza do Futebol Clube do Porto, e chegou ao golo com sorte, é verdade, mesmo no último lance, num penalti indiscutível, mas fica realmente a questão porque é que os técnicos demoram tanto tempo à procura de vencer jogos quando se vê que a partir de determinada altura a equipa transforma-se. Portanto, se jogassem assim desde o primeiro minuto, se calhar o resultado seria diferente. Não concordo com nada daquilo que os dois treinadores disseram. Cada um puxou a brasa à sua Fariola sardinha, dizer não é? que jogámos contra o bicampeão e jogámos muito bem, não acho que nada disso. E o Sporting, o treinador do Sporting a dizer que o Sporting foi muito melhor. Nada disso aconteceu. Aliás, os dois guarda-redes tiveram uma intervenção cada e foi nos golos. Tocaram na bola, e acho que o Rui Silva também não foi feliz no golo do Futebol Clube do Porto, e o Diogo Costa defendeu a primeira vez o penalti, mas depois a recarga não teve qualquer hipótese. Portanto, o resultado adequa-se perfeitamente ao jogo, e acho que a melhor equipa em campo foi mesmo a de arbitragem. Luís Godinho fez uma excelente arbitragem, decidiu sempre ele, sem necessitar do VAR, portanto, tudo o que ele decidiu bem, e isso é de salientar e louvar. E podemos dizer que há aqui uma quebra, tanto do Futebol Clube do Porto como do Sporting, que pode de alguma forma beneficiar o Benfica ou dar alguma esperança ao Benfica por esta altura? Este resultado permitiu ao Benfica recuperar 2 pontos a cada um dos dois que vão à frente. O Sporting volta a estar a 3 pontos, portanto ao alcance do Benfica, desde que o Benfica cumpra aquilo que tem que fazer. Já se viu que também tem muitas dificuldades nos vários jogos que tem de fazer, porque tem uma enorme incapacidade para fazer golos, como o próprio treinador reconhece. E os 4 pontos que distam entre Futebol Clube do Porto e Sporting também não são insuperáveis, porque há ainda muitos jogos para fazer, muitos jogos complicados para uns e para outros. O Futebol Clube do Porto tem de jogar no Estádio da Luz, tem de jogar em Braga, o Sporting também tem de jogar em Braga, o Benfica tem de jogar no Estádio de Alvalade, portanto há ainda... e depois há estes jogos com as outras equipas, como se viu, com o Casa Pia, com o Tondela, com outras formações que estão agora à procura de pontos e que podem perfeitamente alterar as contas daquilo que são as notas dos técnicos e mudar a classificação. Por isso, acho que em termos exibicionais, realmente o Futebol Clube do Porto soma o segundo jogo sem vencer. Começa toda a gente a lembrar-se daquelas séries do Fariola, que depois de uma campanha muito forte, depois tem sempre ali períodos muito complicados em que não ganha. Vamos ver a resposta que a equipa dará no próximo encontro. E o Sporting tem feito muitos resultados conseguidos nestes últimos instantes. Os jogos só acabam quando o árbitro dá o apito final. Mas ontem eu acho que o Sporting podia ter feito muito mais. Tem jogadores para isso, e os últimos 10 minutos comprovaram isso mesmo. Quando o Sporting assumiu o jogo e foi à procura do golo, o Sporting dominou claramente e poderia ter marcado por mais que uma vez, inclusive naqueles últimos 10 minutos. Paulo, mas quando te referes a Francesco Farioli, pode haver aqui alguma questão metodológica que leve a que comece forte, digamos assim, e depois haja de facto momentos de quebra como este que o Porto está a viver e também estabelecendo o paralelismo com aquilo que aconteceu no Ajax, por exemplo? Nós não sabemos, porque não vemos treinos.
há uma evidência. O Futebol Clube do Porto fisicamente não está como esteve no início, nas primeiras 10 jornadas do campeonato. O Futebol Clube do Porto atropelava autenticamente as equipas adversárias, não só do ponto de vista técnico, já que tem jogadores de enorme valia, mas também do ponto de vista físico, porque era um autêntico rolo compressor perante as equipas adversárias. Por exemplo, os jogadores podem ter chegado ao e limite. E agora podem estar a passar por esse momento menos bom, porque os terrenos estão muito mais pesados, a sobrecarga de jogos também começa a fazer-se sentir. Há jogos para a Liga Europa, há jogos para a Taça de Portugal, há jogos para o campeonato, por isso vamos ver qual a resposta, mas pode residir aí um dos pontos que leva a este abaixamento de forma da equipa do Futebol Clube do Porto, que não é o Futebol Clube do Porto que vimos no início da época, isso parece-me mais do que óbvio. Falavas aqui na arbitragem de Luís Godinho. E vimos aqui alguns lances polémicos. O Porto pediu penalti por suposta falta de Maxi Araújo. Havia, a teu ver, falta ou não? Não. Decidiu um lance perfeitamente normal do Maxi Araújo e do PP. No golo do Futebol Clube do Porto também não houve qualquer falta sobre o Yulman. Foi mais teatro do que outra coisa qualquer do capitão do Sporting. E no último lance do desafio, assinalou logo ele o penalti, portanto que se vê a reação do Francisco Moura, porque o árbitro assinalou de imediato o penalti, não precisou do VAR, não precisou dessas coisas. Os árbitros, a função deles é essa, é assinalarem lá dentro as faltas que existem. E depois, só em casos muito excepcionais, é que o VAR deve intervir. E ontem Luís Godinho realmente deu uma lição de como deve ser uma arbitragem num jogo difícil, com duas equipas muito competitivas. Não fizeram uma exibição brilhante, mas foi um jogo muito duro, muito táticos, com muitos confrontos, com um terreno muito escorregadio. E ele decidiu sempre bem, com uma falha ou outra, mas isso de uma falta ou outra, e interveio sempre quando tinha que o fazer e sempre com a medida certa. Acho que ontem, de Luís Godinho, ninguém pode dizer nada, a não ser muito bem. E vimos também que o jogo esteve parado durante sensivelmente 3 minutos por causa da questão dos toches. Sim, há depois estas questões laterais. Exatamente, mas não deixam de ser episódios lamentáveis. Sim, há esses 2 pontos, que 3 que importa salientar, que não são bonitos nem corretos. Um é aquela história dos jornais colocados no balneário do Sporting, acho que era perfeitamente Sim, já vamos falar desnecessário. Disso o segundo ponto, essa interrupção, alguns adeptos dos clubes, não é só do Futebol Clube do Porto, é do Sporting, do Benfica, mesmo de outros clubes, às vezes do Vitória Guimarães, do Sporting Braga e por aí fora, teimam em prejudicar mais os clubes do que propriamente em ajudá-los. Ontem aquilo é absolutamente... E até foram censurados pelos outros adeptos, não é? Porque interrompem a partida, quebra o ritmo do jogo. Por acaso ontem até nem era isso que estava a acontecer, o Futebol Clube do Porto não estava a exercer um enorme domínio, mas muitas vezes até é isso que acontece. Quebra o domínio de jogo da equipa que está a jogar em casa, portanto não faz qualquer sentido. E por último a questão dos apanha-bolas, que é absolutamente lamentável. Os apanha-bolas andarem a recolher para perder ali vamos mais uns segundinhos. Quer dizer, é uma coisa que já não se usa. De qualquer forma, achas que nem Farioli nem Rui Borges têm motivos para se vangloriar daquilo que fizeram ontem? Não, acho que não. Acho que os dois entraram mais interessados em não perder do que em ganhar. E normalmente, quando é assim, empatam. Ou poderiam ter qualquer deles perdido, porque o Sporting, como disse, nos últimos 10 minutos, criou 2, 3 ocasiões para marcar, além do penalti. Mas o Futebol Clube do Porto, como eu disse, os guarda-redes não fizeram uma defesa. O Rui Silva não fez uma defesa e o Diogo Costa fez uma defesa no penalti que, ingloriamente, acabou ainda por resultar em golo, porque a bola ainda sobrou de novo para o Luís Soares poder fazer a recarga. Portanto, quer dizer, em 100 minutos, os dois guarda-redes não terem qualquer intervenção de vulto, foi exatamente o oposto daquilo que vimos na primeira volta em Alvalade, onde o jogo foi realmente espetacular, onde as equipas procuraram vencer desde o primeiro minuto. Aqui não, aqui procuraram não perder. E isso normalmente dá um espetáculo sempre muito pobre e cinzento. Olhamos agora para o que disse Rui Borges. Revelou que Luís Soares jogou toda a segunda parte do Clássico com problemas físicos. É natural, fomos perdendo também ali alguns momentos de pressão
porque o Luís não estava a 100%, acabou o jogo e não estava a 100%, jogou a segunda parte toda e claramente com problemas físicos um pouco, mas quis dar o seu contributo, quis continuar a dar, ainda bem, porque acabou por fazer ele o golo. Tirou-nos também alguma capacidade de pressão que tínhamos definido e soubemos, acima de tudo, ficar bem organizados. Paulo, vês aqui de facto sinais de alarme nas palavras de Rui Borges? Eu acho que o Luís Soares não foi só na segunda parte, o Luís Soares foi durante todo o jogo, não foi o Luís Soares que estamos habituados a ver, acho que andou completamente desaparecido, só surgiu mesmo mesmo até no domínio de bolas, muitas bolas longas que eram feitas pelo Sporting, deixou escapar várias, ainda na primeira parte. Não foi o Luís Soares que estamos habituados a ver. E depois não percebi a colocação do Trincão no flanco esquerdo, porque perdeu-se talvez a maior capacidade criativa de Trincão, quando joga no flanco direito e normalmente dá cabo do juízo, permita-me a expressão, aos defesas daquele lado. E isso não aconteceu, colocou o Pedro Gonçalves na zona central, Catamo à direita, mas acho que só houve uma oportunidade para Trincão mostrar, e já foi quando ele estava no lado direito para se mostrar, e a bola passou muito perto da baliza de Diogo Costa num remate em arco, como ele costuma fazer muitas vezes. Acho que aí também foi uma opção perfeitamente fora daquilo que deveria ter sido melhor para o Sporting, mas o técnico lá saberá. Agora que o Luís Soares não esteve nos seus dias, condições. Poderá ser por uma questão física, que ele anda há muitos jogos a ser completamente fustigado, com minutos, mas ontem não esteve nada bem. Acho que até inclusive não concretizar o penalti à primeira também resulta já do desgaste físico e emocional que já tinha em cima. Olhamos agora para o que disse Francesco Farioli. Volta a deixar grandes elogios a Tiago Silva, o treinador do Futebol Clube do Porto, e enaltece o discurso emotivo que o central fez no balneário antes do clássico com o Sporting. Today I asked him to speak before the game. He made a speech and we left the changing room, almost all of us, with the eyes with tears. So it's a top guy, really curious. He's 41 years old, and in the meeting he's still taking notes of what we discuss. When he has some doubts, likes to speak about football, likes to come to understand more, to understand better. Tremendously humble. I don't know what we can ask more. For me as a coach, as a young coach, it's a privilege to work with a player and a human being of this level. So hopefully here with Thiago to achieve of course our goals, and for him individually to give him the opportunity to play, to be in the squad of Brazil in the World Cup will be something that will make all of us happy and all of us really proud. Paulo, apesar de todos estes elogios que vimos de Farioli e Tiago Silva, se deu ou não à pressão ao tirar Tiago Silva do 11? Eu não acho que se deu à pressão, eu acho que ele foi muito prático, disse tudo isto do Tiago Silva, mas voltou à fórmula que lhe deu mais garantias até agora, que é ter o Bednarek e o Kivior como centrais. Sempre que jogaram os dois, o Futebol Clube do Porto tem 19 jogos, sofreu 4 golos. Quando isso não aconteceu, com o Casa Pia sofreram metade desses 4 golos, sofreram logo 2 e perderam o jogo. Portanto, Tiago Silva é tudo isto que ele disse, tem 41 anos, é um jogador com uma grande experiência, mas não tem já a velocidade que tinha, como é óbvio, não tem a capacidade do Kivior, nem mesmo do Bednarek. E portanto eu acho que ontem isto foi no fundo quase que para justificar porque é que Tiago Silva tinha ficado no banco por parte de Farioli, até uma justificação pública para o próprio Tiago Silva.
porque objetivamente... Acho que é esse o intuito também, Eu uma acho que sim, justificação pública não estou a Tiago ver, Silva. não estou a ver outra justificação Mas para... há necessidade de falar disso publicamente, ou seja, porque não o basta Tiago- falar com o Como jogador... ele próprio diz, ele tem 36 anos, o Farioli, o Tiago É mais Silva tem velho. 41. E ele, como jovem treinador, pois não, deve ser um bocadinho difícil chegar e dizer, olha, tu vais ficar no banco, tu que já foste tudo e mais alguma coisa, e por isso sentiu-se na necessidade de ter de fazer este discurso público, mas o que é certo é que quando foi para optar, optou pelos dois que lhe dão mais garantias, e esses são o Kiwior e o Bednarek. Agora, muito provavelmente, no próximo encontro, o Tiago Silva irá manter-se em função da lesão do Kiwior, que ontem aconteceu. Mas eu acho que está aqui a tentar-se, aliás, foi para isso que ele também veio para o Futebol Clube do Porto, que o Tiago Silva vá no lote dos 26 do Brasil, mas não acho que o selecionador do Brasil atual, o Carlo Ancelotti, seja muito sensível a este tipo de pressões, irá escolher os melhores e creio que no imenso campo de recrutamento que o Brasil tem, é muito provável que tenha centrais nesta altura mais novos e mais capazes do que Tiago Silva, que teve o seu tempo, como toda a gente. Entretanto, quem foi o primeiro a sair do banco foi Rodrigo Mora, ele que não tinha sido utilizado por Francesco Farioli no jogo anterior. Achas que todas as críticas que foram feitas na altura acabaram por surtir efeito a Farioli? O problema é que sem Rodrigo Mora, o Futebol Clube do Porto, como se viu... Exato, o primeiro a sair do banco, tirando Denis Gould. Sim, não é? que Exato. se entrou logo ao intervalo Exatamente, por no causa da intervalo. lesão de Samu. Sim, sim. Sem o Rodrigo Mora, o Futebol Clube do Porto não tem nenhum jogador com a criatividade. Aliás, isso viu-se no golo. É o Mora quem consegue segurar a bola na área, tira um defesa da frente, depois é que coloca a bola no lado contrário e depois dá-se aquela sucessão de pontapés dos jogadores do Futebol Clube do Porto, com a bola a bater ali, a fazer quase uma série de carambolas. Mas é um jogador completamente diferente de qualquer outro que o Futebol Clube do Porto tem. Não ser aproveitado ao longo do jogo sempre é uma coisa que me faz muita confusão, mas o Sr. Farioli é que sabe. Se fosses treinador, punhas sempre Rodrigo Mora a jogar? Eu já disse isso aqui várias vezes. Para mim, o Mora jogaria sempre, como o Kenda no Sporting também jogaria sempre. Portanto, mas os técnicos têm muitas vezes estas opções um bocado discutíveis, mas eles trabalham todos os dias com os jogadores. Devem Sim, ter, a parte dos treinos, devem não é? ter Que mais muitas dados, vezes que não devem ter se mais vê. dados científicos e nós não estudamos para tanto. Mas achas que a pressão que fazem os adeptos, ou melhor, o entusiasmo... Não é só uma questão dos adeptos, é questão prática. Não, mas a reação que também quando tem ele entra, quando o Rodrigo Mora entra em campo, quando não ele é? joga, Exatamente. o Futebol Clube do Porto é completamente diferente. A equipa joga de forma diferente, aproxima-se com muito mais perigo da área contrária. E isso é uma evidência. Se não querer ver isto não é um simples adepto. Acho que quem olha para um jogo e vê o Futebol Clube do Porto jogar com o Rodrigo Mora ou sem Rodrigo Mora, percebe isto imediatamente. Agora, se ele não pode jogar por isto ou por aquilo, ou porque os outros dão mais garantias nisto ou naquilo, mas, por exemplo, os jogadores como o Froholt está a milhas ou quilómetros, como queiram chamar, daquilo que vimos no início da época. O próprio Gabri Veiga também. Quer dizer, e ver esses jogadores continuarem no 11 e estar de fora sempre o Rodrigo Mora, continuo sem perceber.